O Fábio é um marqueteiro monstro. É com ele que eu vou encostar e vou aprender. Entendeu? Você sabe que nas minhas especializações que eu fiz de marketing, às vezes os professores falam assim, esse termo de chamar de marqueteiro é tão genérico, não fala assim. Mas a gente aceita, né? Porque é do coração, né? Então a gente construiu uma base, né? Eu sempre senti que você foi muito bem-vindo no Realidade Cruel desde o seu início, porque você tem um amor pela parada, né, meu? Meu, na época que o Aliado G e o Douglas foi fazer as fotos para aquele trabalho, o Face Cruel, que eu tava na revista que eu trombei o Douglas e o Aliado. Face Cruel. Ele foi um, sabe, eu falei, mano, o Douglas, mano, que louco. Às vezes as pessoas falam Face Cruel, o que é isso? Face Cruel, pessoal, é a mistura do Face da Morte com Realidade Cruel, um projeto que restou na música O Dono do Tempo, né, por exemplo? Exatamente, O Dono do Tempo, foi a música que mais andou. Tem uns 9 minutos essa música de tempo de duração. Acho que uns 7 e alguma coisa. Quando o pessoal liga na Espaço Rap da 105 pedindo essa música e, por exemplo, Consciência Humana, Lembranças, eu posso ir na cozinha fazer um café tranquilo, Marcão. Eu acredito que tinha que ter no mínimo uns 3, 4 vinil aí, inclusive do álbum dos Barracos de Madeirite. Com certeza. Esse daí tinha que ter feito um vinil na época. Sim. Entendeu? Nunca é tarde, né? Por que não hoje, né? Né, Temi? Nunca é tarde, porque a gente tá falando do CD. Por exemplo, Mano Brown, Bug Night lançou CD. Na verdade, assim, eu nem cheguei a comentar com eles, mas eu tenho ideia de fazer uma coletânea, um vinil, colocar... As melhores do Realidade Cruel. Isso, pegar uma nova, uma do Disco dos Barracos, uma do Quem Vê Cara Não Vê Coração. Antigamente, esses direitos autorais ficavam tudo na mão das gravadoras que nos lançavam. Hoje, você, por ser um cara que gerencia a marca, junto com o Marcão, com o TM, com a Tuca... você que é o detentor dos álbuns? Na verdade, os álbuns que a história com Douglas, Fragante, Bolha, Keno, esses álbuns eles recebem a receita todos os meses agora, né? E tudo que eles fizeram até determinado momento, determinado ano, a gente conseguiu regularizar, colocar em ordem. Que legal. Entendeu? E deixar tudo certinho, tudo 0 a 0. Mas se você quiser lançar um vinil, colocar depoimento de um viciado, a que se faz, a que se paga, fazer um mix aí da carreira. Você pode montar esse tranquilamente. Eu posso sair até de ponta cabeça na capa, se nós quisermos. Tá suave. Muito legal. Tá suave. Legal. A marca, tecnicamente falando, não é fácil. Né? Porque o backing vocal ele exige uma pressão mais suave no diafragma. Sim. Né? Então, quando você vai na levada, às vezes, aí você precisa forçar um pouco mais, só que aí como você vem de um tom mais suave, né? Aí às vezes, para você encontrar o meio do caminho, não é muito fácil fazer essa transição, não. Sim. E aí a gente precisa de microfone bom nos shows. Mas acho que é o tempo, né? É a vivência, né? É o tempo. Agora, para 1999, quando você se apresentava solo nas escolas, você fazia isso, né? Fazia a você mesma cantava, coisa. Cantava e rimava. Rima e back Então, vocal. essa é uma fórmula que desde Gênesis funciona. Não é? Desde Gênesis, por aí, né? É algo que a gente acaba desenvolvendo, você né? Você fazia isso na Realidade Ativa? No Realidade Ativa eu fazia mais backing vocal, mas sim, eu tenho 2 faixas que eu também venho na levada. Na levada. Mas aquele momento do Realidade Ativa era um momento diferente. Sim. Era o momento que o rap nacional inteiro, eles davam mais oportunidade para mulheres cantando no backing vocal. Sim. As exceções eram o quê? O Realidade Cruel, que tinha a Carol, que cantava na levada, a Dinadi, que cantava na levada. Então, assim, era muito raro... mas grupo predominante masculino, que tinha figura feminina, que eu me recordo, era o Realidade Cruel. Então o Realidade Cruel foi pioneiro, né, nisso, Bola? Acredito... Fala aqui, por favor. Como grupo de rap, acredito que sim. Acho que foi um dos primeiros grupos. Eu não me recordo de vir outra mina cantando. Na levada. Na levada, né? Eu não tinha? Tinha no Som das Ruas a Tula, que era o De Repente. Que eu me lembro. A Tula. Mas era muito dentro dessa linha que a Tuca tá falando. De backing vocal. Mais backing vocal. Mas na levada. Que eu me lembre ela.
É, um dos pioneiros, né? Realidade Cruel, junto com a SNJ também, a Cris. A Cris também, verdade, a verdade. Cris também. Isso foi bom ou não? Com certeza, você tem muitos e muitos produtores bons espalhados pelo Brasil e produtores que nem são conhecidos, mas que fazem umas produções muito foda, mano. Entendi. Mas, Marcão, o que é ser um bom produtor, já que eu tô usando com o DJ Bolão? O Marcão, ele é o cara porque o Marcão também é produtor. Inclusive, uma das músicas Impulso Homicida é produção do Marcão. Mas o que é ser um bom produtor? É pegar, conhecer música? Tem que ouvir bastante música, né? Principalmente um toque pra quem faz rap. Não ouça só rap. Sim. Tem que ouvir de tudo. Você ouve o que, Marcão? Desde sempre? Eu ouço de tudo. Eu, primeiro que eu me envolvi com a música... Vamos por gêneros. Samba, você ouve o quê? Eu sou da época de AGP. AGP. Nossa. Moro onde não mora ninguém. Eu tenho o vinil do AGP, hein, cara. Eu sou da época do... AGP, o Grupo Químico usou AGP no espaço na música como Capa Branca, AGP. Ribeiro. Roberto Ribeiro. Propagas. Por que é que me propagas? Isso eu tô falando de 6, 7 anos, porque meus pais compravam esses vinis e eu ouvi. Então, eu cresci ouvindo isso, mas também cresci ouvindo Tony Tinoco, Pena Branca, Chavantinho. Léo Canhoto. E Robertinho. E Robertinho que o Edinaldinho usou. Vou derrubar tudo isso aqui. O senhor quebrou meu rato. Não é? Isso eu fui conhecer depois. Sim. Depois das aventuras de Edinaldinho, para tentar entender o que era. Mas eu, por exemplo, com 8 anos eu comecei a tocar em bandas de escola. Certo. E me envolvi muito com música clássica. Então eu gosto muito de música clássica, gosto muito de música instrumental. E isso hoje faz uma diferença muito grande nas minhas produções. Você acredita que nos anos 90 eu era criticado como DJ porque o Fábio toca muita música instrumental no baile, mas era um momento, né, Marcão? É verdade, muitos DJs tocavam música instrumental, até porque a gente não estava ainda tão habituado com a questão do canto falado, então preferiam tocar as instrumentais do que as Mas tinha a seleção das músicas instrumentais na época. Assim, meia hora só de instrumental, nas festas. Eu pensando assim, dos bailes que eu ia, Chic Show, Black Mad, era normal na sessão do chamado balanço, que não era rap, ter tipo 70% das músicas eram instrumentais. Antigamente falavam assim, né? Vai tocar balanço. Balanço. E quando falava vai tocar os pesos? O peso é antes do balanço? Eu tava junto com o Racionais, a gente tava voltando, se eu não me engano, de Mogi, de um baile de Mogi, quando fim de semana no parque... Que tocou até ele correr na M. Quando entrou na programação da... Caramba, como é que é a... Metrô? Não, a Rádio dos Boy. Transamérica. Os caras ligaram. A gente tava indo pra um outro baile e os caras ligaram. Falaram, Brau, tô ligando pra dizer que a música de vocês entrou na programação. Mas isso aí não era só uma chapiscada? Não, era... Rádios que tocavam exaustivamente, como a 105 toca até hoje, não é porque eu trabalho lá, tô defendendo não, mas acho que são poucas, né? Eles tocaram porque tava um momento, frenesi, puta, tá hypado, vamos ter que tocar, não é? É isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, a 105 entendeu, abraçou e toca até hoje. Sim. As outras só tocaram quando não tinha mais jeito de segurar. Outro dia eu estava até conversando isso com o Ice Blue, que eu apresento o programa com ele aos domingos do Balanço Rap. Você acha que as equipes de baile viraram as costas para o rap no momento mais importante do movimento e nos deixaram órfãos para colocar o samba no colo? Não, caiu todo mundo junto. Você acha que, por exemplo, na época ali que o rap, eles não entenderam, que nem o Blue sempre comenta, a gente sempre comenta isso, eles não entenderam a transição, tipo, nossa, mano, tá chegando, o rap tá legal, tá bombado, mas os caras falaram, não, putz, valeu, deixa eu lançar aqui o Sem Compromisso, o Sensação. Você acha que houve uma atenção mais pro samba e deixar o rap meio órfão no meio do caminho ou não? Eu não digo que é órfão, eu digo que era o que vendia naquele momento. Sim. A gente tá falando de comércio. E aí eu acho que o grande problema... Então não existia amor, era o que vendia.
Para você fazer negócio, eu acho que o negócio não dá para misturar com amor, com paixão. Porque a paixão, muitas das vezes, ela vai te cegar e não vai fazer você ter o trâmite correto. Sim. E as equipes, elas tinham de sobreviver. E aí, como é que você lança um produto e você escolhe qual produto que você vai trabalhar? O que vende. Sim, mas não foram elas que praticamente também abriram a porta no início com os discos de rap? Por que não continuar com isso? Então, Sabe? abriu a porta, mas o rap não se popularizou ao ponto de competir com o samba. Essa é a realidade. Sim. Mas não tocava fim de semana no Parque do Racionais, na Transamérica, no Ele Correr, rádio, não era popular isso? Então, mas a gente tá falando de um fenômeno. E o resto que faz a coisa funcionar. E aí tem algumas coisas que a gente também precisa se atentar na própria população, no próprio público do rap. Chegou um momento que o público do rap, por exemplo, não ia em festa que tinha um grupo. Só ia em festa que era os espaços raps da vida. Hip hop na veia do Lozinho. E aí o que... Primeiro, tem uma geração que entendeu como funciona as redes sociais, como funciona a internet e está dando de 10-0. Essa mudança, por exemplo, os aplicativos de música, tá dando boi para muita gente. Eu tô esperando a hora que as grandes gravadoras vão se organizar de novo e vão dar um checkmate, falar assim, pô, peraí, tá indo muito dinheiro para todo mundo, vamos inventar alguma coisa para funilar isso. Mas, por exemplo, Zeca Pagodinho, um cara que se mantém ali, ó, vai estar na Rosas de Ouro agora, e ele desde a época do Patota de Cosme, ele vem se mantendo, ele vem entendendo o digital, ele vem com uma assessoria. Você não acha que o rap faltou essa indústria, essa assessoria? Eu não consigo enxergar assim, porque é como a gente fazer o discurso que todo mundo pode ser rico. Não dá para todo mundo ser rico. Ou você começa a discutir uma coisa que é mediana e que dá para todo mundo, ou se a gente começar a fazer a comparação com quem é top, ninguém vai chegar, porque Zeca Pagodinho é fenômeno. Mas teve um momento que ele não era top. Teve um momento que, por exemplo, lá na Vila Maria, ele ia fazer show, a gente falava, pô, cadê o Zeca? Ele tava andando de cavalo na Guilherme Cotting, de chinela havaiana, não tinha toda essa... Então, você acha... Fenômeno. Virou fenômeno, mas você acha que tinha gente que poderia virar fenômeno, não virou porque se perdeu no meio do caminho? Tem muito, mas eu acho que a base de analisar não é pelo fenômeno, porque aí é que nem a gente já até conversou isso no podcast. Se eu dou como referência para as pessoas só o topo, sim. Se a pessoa não consegue chegar no topo, sobra o que para ela? Se eu falar que a pessoa tem que sair da favela para a mansão, se ela não conseguir chegar na mansão, sobra o que para ela? Continuar na favela? Então a gente precisa ter um discurso que traz a questão do mediano. Quais são os mecanismos que podem fazer todo mundo que quer viver de música ter minimamente uma renda garantida para viver razoável? Porque a gente sempre fica discutindo cultura para falar de 200 milhões sim. de arrecadação. E às vezes as pessoas não entendem a cultura como um projeto social. Eu quero falar sobre né? isso. Às vezes não entendem como um projeto social. Às vezes o negócio não é nem ficar milionário, é fazer a música também pode ser um projeto social no qual vai salvar vidas. A gente, por exemplo, tem um estudo que saiu um tempo atrás que coloca que se todo brasileiro ganhar 6 mil reais, a gente consegue ter um patamar de vida razoável, onde você vai manter a sua família com alimentação, você vai poder ter um pouco de lazer e vai poder até separar um dinheirinho ali, mas é 6 mil reais. Eu acho que quando a gente começa a falar nesse patamar, a sociedade começa a enxergar melhor como ela pode reivindicar suas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, para você ficar legal, você tem que ganhar uma grana como, sei lá, Gustavo Lima. Não dá, é uma referência muito além do que todo mundo pode ser. Então acho que para a gente discutir cultura hoje e principalmente trazer para o rap uma realidade verdadeira do que é trabalhar com cultura, a gente precisa começar a elaborar o nosso discurso de uma outra maneira. Senão parece que o tempo inteiro a gente vai ficar falando que é fracassado. Ou não deu certo porque vocês não souberam gerenciar.
não deu certo porque vocês são fracassados por natureza. E não é isso. Não. É toda uma conjuntura que não favoreceu. E aí fala, mas por que Racionais ficou? Porque é fenômeno. Eu não posso classificar todo o grupo como alguém que vai ter êxito se eu mirar no Racionais, porque é injusto. É fenômeno. Abril para maio a gente vai fazer uma edição Gangsta Paradise anos 90. Putz, isso que eu ia te perguntar. Já Sistema tem... negro, aquela... a gente está pensando no Sistema Negro, eu já conectei o Código Fatal, falei com o BA, falei com o Lakers, o próprio DMN. Sei. Agora eu vou falar uma aqui com a Tuca Lessa. O que você falou agora, Tuca? Era segredo. Agora eu vou falar uma aqui que eu também vou falar. Era segredo, mas parece que vem aí futuramente uma parceria Gangsta Paradise e Espaço Rap, viu? Hein? Rolou até um almoço, né? Rolou um almoço. Eu O tava almoço, nessa reunião. ó, o Marcão não tava, né? Mas Não o tava. TM tava. Marcão, o almoço foi em Santo André. Eu nunca tinha ido numa... como é que foi, Bola? Rodízio só de peixe. peixes. De peixe. Ó, que Tá bom, maravilha, Bruno? que Era coisa frutos nova, do que mar. coisa saudável. É outro lote, outra comanda. Outra comanda. Legal. Pô, mas tô feliz demais de estar com vocês aqui no podcast Salve Quebrada. Nós já estamos aí há quase